Bom dia, primeiro ano, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Professor Sanderson novamente. Então, hoje nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, falando um pouquinho sobre as brincadeiras e os jogos nos tempos e espaços de lazer. Na aula passada a gente falou sobre o lazer de ontem e de hoje, né? E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre as brincadeiras e os jogos nesse tempo livre. Beleza? Vamos lá? As brincadeiras e os jogos nos tempos e espaços de lazer. Gente, as brincadeiras e os jogos, eles são uma ótima possibilidade de lazer, né? Porque a ideia central, a característica central é a ludicidade, certo? Então a gente falou na aula passada sobre algumas brincadeiras e jogos antigos, né? Trouxe algumas imagens e você utilizar essas práticas no tempo de lazer é muito melhor do que você ficar na frente do computador ou só assistindo televisão. Ah, mas eu gosto. Não, beleza, mas lembra da postura ou do comportamento sedentário, você trazer alguma coisa que é legal, né, que te traz uma satisfação e, além disso, ajuda na melhoria da saúde e qualidade de vida, é bom. Porque o lúdico, ele evoca o sentimento de liberdade, de espontaneidade, certo? E não, esses momentos não estão vinculados à pressão, nem à avaliação. Então você está ali para curtir o momento, para brincar, para se divertir mesmo, né? Levando ao pé da letra o sentido da palavra lazer, que é livre das suas obrigações, sem nenhum interesse financeiro, só pelo divertimento. Outras práticas corporais podem ser realizadas no tempo livre, né? Porém, elas não têm essa ludicidade dos jogos da brincadeira, né? E muitas nem podem ser consideradas lazer. Ocorre porque, por estarem, elas podem estar vinculadas a rendimento, a obrigatoriedade de treinamento ou competitividade. Exemplo, vamos jogar um futebol no final de semana. Muitas vezes a competitividade ela torna o sentido dessa prática diferente da de lazer. Então, perde a ludicidade. Então, as práticas desesportivizadas que nós estudamos em outros momentos, por exemplo, peteca, slackline, punhobol, elas são bem mais interessantes no momento do lazer, porque traz a sensação de bem-estar, tem a ludicidade, a criatividade. Esse quadro que eu trouxe aqui, eu falei um pouquinho de esportivização, então ele tem as principais características das brincadeiras, dos jogos e dos esportes, né, relacionado ao lúdico. É, qual que é a diferença, professor? A diferença é que aqui tem as categorias e aqui os três blocos lá, brincadeira, jogos e esportes. Então, diversão. Quanto à diversão, as brincadeiras elas são as mais lúdicas das atividades. Então, a ideia da brincadeira é se divertir. Os jogos, o divertimento está presente, só que num grau menor do que na brincadeira, certo? Só que ainda é bem mais divertido do que o esporte. Exemplo, professor, bets. O Betis é um jogo, ele tem competitividade, só que é divertido. A queimada, o caçador, né? É divertido. Já o esporte, atividade com pouca presença de divertimento. Por quê? Tem cobrança extrema de resultados e sofre influência da mídia, da política, da economia, enfim. Estão vendo a dimensão aqui, ó? A diversão. No esporte, por mais que você goste de fazer aquilo, ele não se torna divertido, uma prática divertida. Exemplo, beisebol. Eu dei o exemplo do Betis nos jogos aqui, exemplo beisebol. O beisebol, o atleta é obrigado a treinar, é obrigado a seguir uma alimentação. Então, tem pouca presença de divertimento. Outra categoria são regras. Tá? Então, vamos começar aqui do esporte. Regras. No esporte, as regras são rígidas e universais, ou seja, o futebol é jogado da mesma forma que em Curitiba, na Alemanha, na Somália, na Indonésia, na Austrália, enfim. Ela tem regras universais, porque são organizadas por instâncias superiores aos interesses individuais dos jogadores. Por exemplo, ligas, federações, confederações. Quem cuida do futebol paranaense? Federação Paranaense. Quem cuida do futebol no âmbito nacional? A Confederação Brasileira de Futebol. E a FIFA, que é o órgão máximo do futebol mundial. Nos jogos,
por princípio, é uma sistematização de regras fixas, que são importantes para a organização e a motivação de jogar. Porém, aqui no jogo, a gente pode modificar. Eu já dei esse exemplo para quem já é meu aluno há um tempo, sabe? Por exemplo, mão é fria ou quente no caçador? Ah, é quente, ah, é fria, não sei. Então, porque não é uma regra fixa. Dependendo da região que você vai é diferente, dependendo do local que você joga é diferente. Mas ainda assim, tem uma regra, tem um objetivo, certo? Já na brincadeira, não tem regra nenhuma. A regra é estipulada e desfeita pelos próprios participantes. Então, a gente brinca como quiser. Exemplo, controlinho lá. Ah, vamos fazer controlinho que tem que dar 5 toques na bola. Altinha lá. Não vamos deixar a bola cair. Mas não tem uma regra fixa, específica. As ações dessas atividades. Na brincadeira, existe diversão e liberdade de ação. E uma espontaneidade muito grande. Então eu brinco da forma que eu quero, eu ajo da forma que eu quero. Já nos jogos, perde um pouco a espontaneidade absoluta, né? Seguindo uma ordem estruturada. Tem a ordem estruturada, mas ainda não é engessado. Já no esporte, a disputa física e competição são os principais elementos do esporte. Então as ações, elas são pautadas na competição, certo? O esporte você tem que vencer o seu adversário. Você vê como um adversário. No jogo você vê como adversário, mas ainda é um parceiro de jogo, né? Já na brincadeira, todo mundo igual. Todo mundo no mesmo time, todo mundo na, na mesma atividade. Resultado no âmbito do esporte, a necessidade de alto grau de habilidade, rendimento, especialização e treinamento. Beleza, então isso quer dizer que nem todo mundo pode participar. Sim, nem todo mundo pode participar. Só os mais habilidosos participam dos esportes. Nos jogos, existem jogos competitivos e não competitivos. Como assim, professor? Por exemplo, jogos cooperativos, né? Ele não tem uma competitividade. Os primeiros, né, os competitivos, aproximam-se mais de esporte. Os não competitivos se aproximam de brincadeiras. Os mais cooperativos. E na brincadeira não tem preocupação com o resultado ou recompensa. O prazer está no fazer e não no que se fez. Então, é, é o prazer ou é o divertimento. É estar ali fazendo a brincadeira. Independente se vai ganhar, se vai perder, se vai ter resultado. Formas de jogar. Em todas elas pode ser individual ou coletiva. Então, existem esportes individuais e coletivos, existem jogos individuais e coletivos, existem brincadeiras individuais ou coletivas. Exemplo, tá aqui, ó, que eu falei, fazer embaixadinha. Em sua forma desportivizada ou criar outras formas de brincar com a bola. Altinha. Jogos de futebol. Jogo 3 dentro, 3 fora ou dupla de pênalti. É uma disputa, só que as regras também são maleáveis. E esportes. No âmbito de futebol, partida de campeonato brasileiro ou da Copa do Mundo de futebol. Então notem que ah, as categorias aqui elas são muito diferentes da entre a brincadeira, jogos e esportes. Quanto mais competitivo, mais próximo do esporte. Quanto mais lúdico, mais próximo da brincadeira, certo? Então, lá na apostila, na página 8 de vocês lá, tem um quadro lá. Com base no quadro anterior, esse quadro que eu falei para vocês agora, ah, sobre jogos, esportes, brincadeira, né? Faça o inventário listando algumas práticas que você conhece. Aqui você vai colocar, por exemplo, brincadeira, amarelinha, amarelinha. Jogos, vou colocar caçador, caçador. Esportes, futebol. E aqui você vai fazer o teu inventário. Que outra brincadeira tem aqui? Cinco Marias. Não sei se vocês conhecem Cinco Maria, aquela que você joga pedra para cima e pega. Outro jogo, bets, bets. Outro esporte, voleibol. Então preencham lá daí para ver como que. Daí essa parte que nós não vamos fazer, né? Estamos uma forma é, online, mas eu queria que vocês colocassem no fórum
qual a brincadeira que você mais gosta, qual o jogo que você mais gosta e qual o esporte que você mais gosta. Coloquem lá para a gente discutir. Ou coloquem essas perguntas mesmo aqui, ó. Você elencou mais brincadeiras, mais jogos ou esporte. Por quê? Que brincadeiras e jogos você ainda pratica? Que brincadeiras e jogos você nunca praticou? Coloque lá pra gente conversar. Beleza? Então, aqui nós vamos categorizar. Categorizar as brincadeiras em jogos. Beleza? Como que nós vamos fazer isso? Existe um outro quadro lá na página 9 de vocês que tem as categorias ali e exemplos de brincadeiras e jogos. Então, vamos pensar aqui, ó, brincadeiras individuais com o uso de materiais. Lá no sexto ano, não sei se vocês lembram do Balangandã, que é uma espécie de uma fita da ginástica rítmica que você faz lá para brincar. Então, com o uso de materiais. Brincadeiras sem uso de materiais. Correr ou, ou, ou pula carniça. Ah, não, individuais, desculpa. Correr, subir em árvores. Ah, isso é brincadeira. Brincadeiras coletivas com uso de materiais. Daí você vai colocar lá, por exemplo, caçador usa bola, Betis usa o taco e a bola. E aí vai. Daí você vai preencher esse quadro aqui. Esse quadro eu vou deixar lá para vocês no, na produção acadêmica para vocês preencherem. Beleza? Tá, mas as brincadeiras, da onde elas surgiram? Como elas surgiram? Por que elas surgiram? Elas sempre foram dessa forma? Sempre existiram? Como que é? Então, lá, nós vamos falar um pouquinho da origem dos jogos e das brincadeiras, certo? E, como toda prática corporal, existem diversas versões sobre a origem dos jogos e das brincadeiras. E a Luísa Bruns, ela apresenta algumas informações interessantes sobre essa questão. Segundo essa autora, a origem dos jogos e das brincadeiras está ligada aos elementos culturais de determinado povo e aos fatores históricos que proporcionaram seu aparecimento. Então, dependendo da cultura, dependendo do povo, surgiram alguns jogos e brincadeiras. Né? Um fato com o qual muitos autores concordam é que os jogos e as brincadeiras, em sua origem, não estavam relacionados exclusivamente à noção de diversão como ocorre na atualidade. Tá? Isso aqui é importante, essa informação aqui, a questão de prova. Então, nem sempre os jogos e as brincadeiras eram ligados ao divertimento, ao lazer, certo? Então, os jogos tinham uma ligação com aspectos mágicos e com cerimônias que celebravam algum feito observado na natureza. Então, vou citar alguns exemplos aqui, só para vocês entenderem sobre o que eu estou falando. O jogo do peão. Peão, não sei se todos conhecem, é esse artefato geralmente de madeira com uma ponta metálica. Você enrola uma corda, joga, puxa a corda, ele vai girar. Aqui, ó, né, girando aí. Então, ele teve origem na mágica da adivinhação. Então, tratava-se de um dado giratório, ele não tinha esse formato, tá? Utilizado para tomar decisões de acordo com o resultado do giro. Essa prática pode ser observada entre alguns indígenas brasileiros, porém com outros significados. Então, o cara é, girava lá, vou tomar a decisão. Ó, se cair dessa forma, eu decido isso. Se cair daquela forma, eu decido aquilo. Girava o peão lá. Outra coisa é a perna de pau. Não sei se já brincaram de perna de pau. Na minha época de infância era divertido. Nós fazíamos as pernas de pau lá e saía andando aí pela rua. Algum tombo caímos, né? Então, ela tem vínculos mitológicos. Na África, o uso das pernas de pau fazia parte da iniciação dos meninos na vida adulta. Então, veja que surgiram por outros motivos, não por divertimento. O peão surgiu para mágica na adivinhação e a perna de pau era um ritual de iniciação dos meninos na vida adulta. Beleza? Então, essa informação é importante. Tá? Os jogos e as brincadeiras nem sempre estavam relacionados à noção de diversão. Tranquilo?
Continuando falando aí da origem dos jogos das brincadeiras, o xadrez originou-se na Índia, em sua trajetória para o Ocidente, as peças foram substituídas. Elefantes, marajás e carros de guerra foram transformados em bispos, reis, e torres de castelos. Isso mostra a influência do contexto de uma época sobre os jogos e as brincadeiras. Então surgiu num lugar, né, era usado elementos relacionados à cultura daquele lugar, porém, quando começou a ser praticado em outra cultura, mudaram alguns elementos. Por exemplo, os elefantes marajás foram trocados por bispos reis. Tá? O jogo de Cinco Marias, que eu comentei ali anteriormente, preenchi lá meu quadro com o jogo de Cinco Marias. Também conhecido como Três Marias, Jogo do Osso, Bugalho, Pedrinha, Onente, Bato, Arriós, enfim, tem outros nomes para isso aí. Parece ter se originado na pré-história e suas formas de jogar são bastante variadas. Uma delas corresponde ao lançamento de uma pedra para o alto uh, e de outra na sequência buscando se apanhar a primeira ainda no ar. Sequencialmente tenta-se pegar duas, três, quatro, enfim. Se vocês não conhecem esse jogo, eu conheço como Cinco Marias. Você tem cinco pedras, deixa quatro no chão, deixa cinco no chão, né? Pega uma, joga para cima e daí pega uma pedra. Joga de novo, pega outra. Joga de novo, pega outra. Então, e aí tem as fases. Aí depois tem que pegar de duas em duas, depois tem que pegar todas, depois tem que pegar por baixo do braço, enfim. Você vai evoluindo a fase. Então, na antiguidade, os reis praticavam esse jogo com pepitas de ouro. Né? Tinham, além das pepitas de ouro, pedras preciosas, marfim ou âmbar. No Brasil, é jogada com pedrinhas, sementes, caroços de fruta, ossos ou saquinho de pano, repletos de areia, ou de qualquer outro material. Também era bem conhecida na época aí. Outro artefato aí que talvez vocês conheçam é o ioiô, né? É um dos brinquedos mais antigos do mundo e embora não saiba como ele surgiu, não saiba ao certo a origem, estima-se que os primeiros vestígios datam da pré-história. Por conta da necessidade de caçar animais de pequeno e médio porte, os seres humanos da época teriam desenvolvido um tipo de arma com pedras amarradas nas extremidades, uma espécie de estilingue. Então você jogava para tentar pegar os animais lá. Ah, possibilitava ao caçador repetir a ação de lançamento. Mais tarde, em 400 anos antes de Cristo na Grécia, foram encontrados desenhos relacionados ao ioiô. Nos últimos anos, 20 anos aí, um pouco mais tempo que vocês têm, a tecnologia mudou a cara dos ioiôs. Na minha época, lá, 80 e 90, os ioiôs inteligentes, entre aspas, que retornavam para a mão do dono automaticamente, foram criados. E nos anos 90, o uso de rolamentos dos ioiôs resultou em uma evolução inédita nas manobras realizadas. Por quê, gente? O ioiô era um artefato rústico. Então você tinha que lançar ele e fazer ele subir. Só que na final de 80 e 90 surgiram uns que voltavam sozinhos. Você não precisava fazer o movimento de retorno. Tá? E, além disso ainda, com rolamentos, como tem nos spinners aí que são mais novos. Então ele gira muito mais tempo do que os antigos. Os atuais eles têm tecnologia de ponta. A madeira e o plástico usado foram substituídos por materiais como aço, policarbonato, alumínio, enfim, mudaram os materiais, mudou a tecnologia. Os truques e as manobras acompanharam essa evolução, então hoje as manobras são muito mais é, elaboradas do que antigamente, certo? E outra característica importante dos divertimentos do passado consiste no fato de que adultos e crianças participavam de muitas atividades em conjunto, né, sem que houvesse uma divisão clara de quais eram as brincadeiras de crianças e quais eram de adultos. Então, a, a minha fase ainda pegou muito de brincar de brincadeiras teoricamente infantis entre adultos. Então, com a invenção da infância, foi comentado isso no nono ano lá, que nem sempre a infância teve o aspecto de infância, nem sempre a infância foi considerada uma fase da vida.
Então, com o início dessa divisão social, que proporcionou à criança um papel específico na sociedade, alguns jogos e brincadeira foram vinculados às mais tenras idades, né? Beleza? Então, mas só para recordar, é, em algum tempo, a criança era vista apenas como um mini adulto, um adulto menor. Então, ela não tinha esse papel de criança, certo? Quanto ao ioiô, tem uma, são uma série de movimentos, de acrobacias que podem ser feitas com ele. Eu vou deixar um material lá no material de apoio para vocês com algumas acrobacias, vamos chamar assim. Tá? Então, esse é, por exemplo, aqui, ó, dorminhoco. Daí tem a explicação lá do dorminhoco. Cachorrinho passeando. Tem lá também a explicação. Outro é o meia volta. Alguns chamavam de volta ao mundo. Catarata. Trevo. Você joga e daí faz 3 voltinhas lá. Cachorrinho pulando a cerca. Essas eram algumas das manobras. Balanço. Essa era, acho que a mais tradicional. Todo mundo queria fazer essa manobra aqui. Tá? Voltas e voltas. Ficar girando o ioiô várias vezes, seguidamente. Trapézio. Boing boing. E L-hops. Tá? Que faz um L aqui no ioiô. Vou deixar esse material para vocês darem uma olhadinha e ver se eu incentivo vocês, empolgo vocês a tentar brincar com esse ioiô aí. Beleza? Então é isso, pessoal. Por hoje é só. Queria falar um pouquinho sobre as brincadeiras e os jogos nos tempos e espaços de lazer. Continuamos na semana que vem. Um abraço, fique com Deus e tchau, tchau.